Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do Fusão Literária, com mais um especial de Halloween. E eu não vou fazer resenha hoje, tá? Hoje eu vou contar um conto muito assustador e engraçado ao mesmo tempo. Eu vou contar o conto da Maria Angula, para quem não conhece, tá? E depois eu vou falar um pouquinho sobre esse conto. Maria Angula era uma menina, né? E ela era muito intrigueira. Então ela vivia fazendo intrigas, né, com os vizinhos. Ela vivia fofocando da vida dos outros. E ninguém gostava dela, né? Aí então Maria Angula foi crescendo e ela acabou se casando. Mas Maria Angula, ela não sabia cozinhar. Então ela não sabia fazer nenhum prato. E o marido dela vivia pedindo, né, pra ela cozinhar. E ela não sabia. Mas como ela era uma pessoa muito intrigueira, sabe, e mentirosa, a Maria Angula, então, ela sempre perguntava para a vizinha dela, né, como que fazia os pratos que o marido dela pedia. Então o marido dela, por exemplo, pedia, eu quero uma feijoada. Então ela ia para a vizinha dela, né, e falava, como é que faz feijoada? Aí a vizinha dela explicava o passo a passo de como é que faz, né, dos ingredientes, o modo de preparo. Mas Maria Angula, ela nunca agradecia a vizinha dela, né? A vizinha dela era tão gentil com ela explicava tudo, mas ela nunca agradecia. E ao invés dela falar obrigado por me ajudar, né, a fazer a comida, ela nunca falava isso. Ela falava, mas isso eu já sabia. Ela sempre falava a mesma coisa. Mas isso eu já sabia. Até que um dia a vizinha dela ficou muito irritada com a Maria Angula. Ela começou a pensar, caramba, a Maria Angula nunca me agradece, ela sempre fala que já sabe. Para que ela pede a minha ajuda então? E então, a vizinha da Maria Angula tramou um plano de vingança. Um dia, o marido da Maria Angula pediu caldo de tripas. Que comida, hein? E ela falou que sabia fazer. Ela falou, eu vou fazer caldo de tripas. Aí ela foi, né, como de costume, perguntar então para a vizinha dela. Então ela falou, oi vizinha, como é que faz caldo de tripas, você sabe? E aí a vizinha, que já tinha o plano na cabeça, né, ela falou, é muito fácil, você vai até o cemitério, lá você fica esperando. Quando chegar o defunto mais fresquinho, você desenterra ele, abre a barriga dele com uma faca, e aí então você vai pegar as tripas do morto e levar para casa. Quando você chegar em casa, você limpa as tripas, cozinha com caldo, cebola, sal. A partir daí, a vizinha explicou o que ela tinha que fazer com as tripas do morto. A Maria Angula, inexperiente, burra, né, acabou então fazendo tudo o que a vizinha disse. Ela foi no cemitério, desenterrou o morto mais fresquinho, né, aquele que acabou de chegar, e rasgou a barriga do morto e ainda pegou as tripas dele. E aí então ela preparou então, né, o caldo de tripas para o marido dela comeu, que achou uma delícia. Até aí tudo bem. Mas aí quando chegou a noite, Maria Angula estava dormindo e o marido dela tinha saído. Então ela estava dormindo, daí de repente ela começa a escutar sons de passos. Ela começa a ouvir passos e aí ela começa a ficar assustada. E de repente ela escuta uma voz. Maria Angula, devolva as minhas tripas. Ela começa a ouvir essa voz e ela começa a ficar toda arrepiada de medo. E aí então ela escuta o barulho da porta se abrindo. E aí ela com medo, né, e apavorada começa a ouvir de novo aquela voz. Maria Angula, devolva as minhas tripas. E aí então ela com medo ela se cobriu, né, debaixo do cobertor. E aí, nesse momento, ela sente mãos ossudas segurando os tornozelos dela e puxando ela para baixo. E então Maria Angula desapareceu e ninguém mais ouviu falar do seu paradeiro. Essa história, gente, da Maria Angula, ela é uma história, é até um pouco engraçada, né? Um morto falando, devolva as minhas tripas. Mas eu li essa história quando eu era criança, né, e eu fiquei tão traumatizado com essa história. Eu li ela num livro chamado Contos de Assombração, que é esse livro daqui, ó. E eu comprei num sebo. Então eu era criança, jovem, né, então eu li e eu morri de medo dessa história. São vários contos, né, de terror, e são contos bem curtinhos mesmo. Mas eu fiquei com muito medo dessa história. É assustador, sabe? Então para quem quiser ver, é esse livro aqui, ó, da capa e tá. Então eu fiquei com muito medo. E aí eu li então, depois de adulto, né, agora com a minha idade avançada, né,
Eu li esse conto pra ver, né, de novo, que tinha esquecido. E eu fiquei com mais medo ainda. Gente, é uma história assim que parece bobinha, assim, mas marcou muito, tá? Eu tô até com medo até de aparecer alguma coisa aqui, que eu tô sozinho. Eu acho que o que me deixou com mais medo dessa história, quando eu li, né, na época, eram as ilustrações do livro. Eu lembro que a história da Mariangula, ela tinha 2 ilustrações. Era um desenho muito simples, era um traço assim bem simples mesmo, sabe? Mas era uma coisa tão assustadora. Eu lembro que em uma delas, era a Mariangula no cemitério, né? Ela com a tampa do caixão assim aberta, né? Ela olhando assim pro lado pra ver se ninguém tava olhando, né? E o pé do morto assim saindo pra fora do caixão. Gente, esse desenho me deixou tão assustado. E aí eu lembro que tinha um também que era a Mariangula coberta, né? Assim, morrendo de medo. E aí a porta do quarto dela aberta, assim, e o fantasma, né? Com um corte assim na barriga, sangrando, assim, sabe? Meu, aqueles desenhos era muito assustador. Eu procurei muito na internet pra mim ver se eu achava as ilustrações, né, pra mostrar aqui pra vocês, mas eu não consegui achar, gente. Eu só consegui achar a foto da capa do livro mesmo. Então, se você que teve curiosidade aí sobre a história da Mariangula, né, e alguns outros contos, e pra ver também as ilustrações que eu falei que são assustadoras, né, o livro é esse daqui mesmo. Então, se vocês conseguirem achar aí num sebo, ou pela internet mesmo, e vocês me avisem se vocês conseguirem comprar esse livro, porque ele sumiu da minha casa. Eu não sei onde é que foi parar o livro. Mistério. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Aguardem mais vídeos especiais do Halloween, tá? Então é isso, até a próxima.